Pessoal, copywriting nada mais é do que usar textos para conseguir algum tipo de ação, para conseguir algum tipo de conversão, certo? Então, assim, muitas vezes não, em todas as vezes, quando a gente fala de marketing digital, é quase um sinônimo a gente falar sobre marketing e falar. Deixa eu ajeitar essa câmera. A gente falar sobre marketing e a gente falar sobre copywriting. É impossível fazer marketing sem copywriting. E é impossível fazer 7 dígitos em 12 meses sem saber nada de copywriting. Então, se você não sabe o que é copy, presta muita atenção no que eu vou falar aqui nessa live, porque sem isso é impossível, eu estou falando isso para você, então presta atenção, é impossível que você consiga fazer 7 dígitos, ter resultados expressivos com marketing digital. Muitas pessoas entendem de vários tipos de assuntos já de marketing. Às vezes elas podem saber bem tráfego, às vezes elas podem saber já criar um site, elas já podem ter algumas técnicas, porém, se elas não sabem de copywriting, então elas acabam não tendo resultados expressivos, beleza? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, copywriting nada mais é do que você utilizar de textos para que alguém ou algumas pessoas tomem uma determinada ação. É você usar a escrita persuasiva que a gente diz. Então, nada mais é do que você conseguir adaptar um texto que vai guiar uma pessoa por um caminho, aonde esse caminho vai dizer que vai fazer todo sentido na cabeça dela, que ela tome aquela ação. Vai parecer uma boa copy quando você termina ela, quando você chega ao final da copy, você sente muita vontade de fazer algo. Tá? Então, no meu processo onde eu estava aprendendo copywriting, e eu ainda estou aprendendo, isso é algo que você tem que ir aperfeiçoando com o tempo, que nunca você pode dizer que você é bom o suficiente, tá? Mas na minha jornada ali tentando aprender copywriting, uma coisa que eu sempre fiz foi ver os caras grandes, como que os caras fodas faziam, e ficar analisando isso para que eu pudesse entender, fazer uma analogia, uma reversão daquela cópia ali, não é analogia a palavra, fazer uma reversão ali, olhar a estrutura que eles utilizaram para que eu pudesse entender qual que é o sentido daquilo ali. Então, hoje, existem várias empresas grandes aí que a gente pode falar, multimilionárias, que fazem copywriting. A Empíricos, por exemplo, é uma empresa que eu já li alguns textos, que eu já observei como eles fazem. E, cara, a grande sacada é assim, quando você termina o processo de ler a carta de vendas, uma página de vendas, esse texto persuasivo, seja qual o formato dele. Às vezes a gente pensa em copy e a gente pensa assim, copywriting ela só pode existir se for numa página de vendas. Não, a copy ela pode ser uma página de vendas, ela pode ser um script de webinário, ela pode ser um e-mail. Existem vários formatos que a copy pode entrar. A copy nada mais é, como eu disse, é um texto persuasivo. Aonde vai estar esse texto, pouco importa. E se esse texto quer vender alguma coisa, ou quer pedir um e-mail, ou quer fazer a pessoa fazer alguma determinada coisa, também não importa. O que importa é que o texto vai pedir uma ação. Então, voltando ao que eu estava dizendo, quando eu termino de ler uma copy, uma boa copy, a primeira coisa que eu penso é, caramba, eu preciso disso. Caramba, eu preciso fazer isso. Então, dentro do que a gente entende de copy, tem várias coisas para serem faladas. Eu vou aprofundando ali e vamos lá. Vamos para as próximas perguntas que a gente vai aprofundando aqui conforme for vindo as perguntas, beleza? Perguntaram se existe alguma analogia que eu possa explicar para que vocês entendam melhor o que é copy. Tá, então vamos lá. Isso não é muito fácil, mas eu vou tentar aqui. Espero que eu me saia bem. Quero que vocês imaginem o seguinte. Alguma vez, muito provavelmente, alguns de vocês já entraram em alguma loja. Às vezes você não estava com tanta vontade de comprar alguma coisa de verdade. Às vezes você estava passando por ali, estava caminhando no shopping, com o namorado, com a namorada, enfim. E você entrou em alguma loja para passear, para dar uma olhada, tá, olhando as coisas, e aí chega um vendedor em você e ele começa a falar com você, ele começa a perguntar o que você está precisando.
Você não tá fazendo nada, você não tá com tanta vontade, mas você começa ali a conversar com ele, ok? Começa a responder ele. Você tá naquele, eu só tô olhando, eu não quero gastar, não quero comprar nada. Mas aí ele te mostra um produto que você sempre quis, ou um produto que você acha interessante, e aí ele começa a falar sobre aquele produto. Ele começa a explicar as vantagens que aquele produto oferece. Ele começa a mostrar não só as vantagens, mas ele começa a mostrar a oferta daquele produto, que é um produto que ele tem um grande diferencial e que naquele momento, naquele dia específico que você está lá, ele está em uma promoção. A promoção termina ali no final da semana, você já está ali naquele dia e tem poucas unidades, mas se você aproveitar, você vai conseguir comprar aquele produto que você queria. Você não queria tanto, mas naquele momento você queria e ele está com 50% de desconto. E aí muitas vezes você acaba comprando esse produto, tá? Eu não sei se isso já aconteceu exatamente com algum de vocês, mas já aconteceu comigo. E o que aconteceu ali na realidade? É que aconteceu que o vendedor, ele utilizou de copywriting, ele usou de técnicas de copy, técnicas de venda, de persuasão, para que você efetuasse uma compra, tá bom? Então, eu acho que essa é a melhor analogia que eu consigo imaginar para você entender o que é copy. Copy é aquele bom vendedor, é aquele cara que consegue vender sorvete no Polo Norte. Copy é aquele tchan, é o que faz transformar algo comum, tradicional, em algo incrível, algo exclusivo, tá bom? O que não é copy? Bom, quando a gente fala de copywriting, o que a gente pode pensar em não fazer é pensar em seguir caminhos fáceis, tá? Então eu acredito que isso não só no copywriting, mas como na vida. Existem pessoas que tentam ir pelo caminho mais simples, pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil, qual é? É aquele lá que você pega um textinho pronto, que você pega só uma descrição, tá? Então vamos exemplificar para vocês aí para ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor aí que vocês trabalhem, que eu vou falar do meu trabalho para vocês. Vou colocar assim. Vamos falar que eu vou falar do meu trabalho para vocês. Se eu chegar em vocês e falarem assim, olha pessoal, o meu trabalho é um trabalho de marketing digital, eu faço vendas online. Essa é uma maneira de falar o que eu faço, certo? E não tem nada de errado com isso. Mas, se eu falar para vocês que eu trabalho de forma inteligente, que eu tenho um método exclusivo, que proporciona que eu tenha muita liberdade financeira, liberdade geográfica, que eu consigo fazer coisas incríveis, ganhar milhões de reais em qualquer lugar do mundo e consigo viver momentos inesquecíveis com a minha mulher, viajando e ganhando dinheiro. Vocês concordam que esse formato, esse segundo formato que eu falei, ele é muito mais atraente, ele é muito mais atrativo e por mais que nos dois modos de dizer eu falei a mesma coisa, no segundo eu enfeitei ele muito mais, eu deixei ele muito mais atrativo, eu deixei ele muito mais gostoso, certo? Então, quando a gente fala o que não é copy, o que não é copy é aquilo que não agrega, é aquilo que não faz que aquilo fique realmente atrativo ou aquilo que a pessoa não surpreende, não vai fazer com que ela sinta desejo. Copy, sempre lembre disso, a copy ela precisa que você tome uma ação. Se você tem um texto onde você lê e você não quer tomar nenhuma ação, isso não é copy, beleza? Ou talvez seja uma copy muito ruim, mas copy, ela tem que te dar o mínimo de vontade de fazer alguma coisa. Ela tem que te dar o mínimo de emoção. Você tem que fazer aquela pessoa que está lendo o seu texto ou que está ouvindo você falar sentir alguma coisa, ter emoções. Emoções é que levam as pessoas a fazerem alguma coisa, a comprarem o teu produto, a comprarem o teu serviço, a fecharem com você. Então, assim, só para finalizar essa parte do que não é copy, sempre que vocês lerem um texto, se você quiser saber se você tentou, Gui, eu quero tentar fazer copy, eu vou tentar começar aqui a fazer um texto de copy. Cara, comece a estudar. Uma boa copy, ela precisa ter os 3 Hs, tá?
Então, anota aí, 3 Hs. H número 1 é o hook, ou a gente pode chamar de headline, beleza? O que é um hook ou o que é uma headline? Hook e headline nada mais é do que um título bem atrativo, um título bem persuasivo, um título que vai fazer com que a pessoa sinta curiosidade, que desperte curiosidade, tá? Um dos grandes segredos para que eu fizesse 10 milhões de reais no ano passado com produtos físicos, e muitas vezes eu já mostrei aqui produtos físicos que muitos de vocês vão achar ridículos, e aí a gente pode colocar fonte de água solar que joga água para cima, flauta, luneta, soldador, barbeador, são alguns dos produtos que eu fiz milhões de reais. Esses produtos eu só consegui fazer isso porque eu tive esses 3 Hs que eu vou falar agora para vocês, começando pela headline, tá? Então, por exemplo, vou citar o exemplo aqui do barbeador, tá? Que eu fiz. No barbeador, eu lembro que estava em época de pandemia, tá? Tinha fechado tudo, tava tudo fechado. E eu queria cortar o cabelo, eu queria fazer minha barba. Eu gosto de me cuidar, eu tenho esse hábito de fazer isso direto, toda semana. E quando fechou tudo, eu falei, pô, e agora? Eu preciso dar um jeito, preciso de alguma coisa. E aí me veio a sacada, existe uma dor, eu quero resolver essa dor. Falei com meu sócio, falei, Juan, vamos encontrar uma maneira de vender barbeador, porque eu acredito que isso vai ter uma certa demanda agora. As pessoas estão precisando disso. E aí eu e o Ricardo, eu e o Juan, fomos lá e conseguimos, achamos o barbeador e começamos a vender. Qual foi a headline que eu usei nesse barbeador? Eu peguei as dores e falei, descubra como ter cabelo e barba perfeito sem sair de casa, de forma simples e rápida. Então, isso é uma headline. Eu gosto particularmente, isso não quer dizer que tem sempre que ser assim, mas eu gosto de headlines que geram curiosidade, que despertam um interesse na pessoa. E aí no texto, no resto do texto de venda, eu vou falando, vou citando as outras coisas que eu vou seguir em frente, beleza? Então o primeiro H é hook ou headline, que é a mesma coisa, e o segundo H é a história, beleza? Então, na sua copy, no seu texto de vendas, texto de persuasão, é importante que você tenha uma história, que você conte alguma coisa, que você converse com a sua audiência, beleza? Então, vou dar um exemplo, continuando o exemplo do barbeador, que fez, esse barbeador que eu estou falando, ele fez 3 milhões de reais de vendas, de faturamento. Eu comecei com a headline, como eu disse, descubra uma forma simples, rápida e prática de ter cabelo e barba profissional perfeito, feito em casa. Era alguma coisa nesse sentido. Embaixo, né, na cópia ali, na parte da história, eu falava o seguinte: se você sofre com barba, com foliculite, se você não consegue ir ao salão porque está tudo fechado por conta da pandemia, mas você gosta de se manter bem cuidado, você gosta de manter a aparência elegante, você quer ser um homem que quer chamar atenção por onde passa, etc, etc. Então você precisa conhecer esse produto. Eu converso, eu exponho as dores daquele público. Eu antes de fazer uma copy, eu sempre analiso alguns dados. Que dados são esses? Eu analiso qual que é a minha persona, né? O que essas pessoas que eu estou conversando ali, que as pessoas que eu vou fazer, o meu público-alvo, que eu fazer esse texto de vendas, o que essas pessoas mais querem? Quais são os sonhos dela? Quais são os medos dessas pessoas? E aí, depois que eu entendo quais são os medos e quais são os sonhos dessas pessoas, aí eu vou lá e eu faço um texto, uma história. Nessa história eu vou falando. Eu me coloco de igual para igual com essas pessoas. Então eu vou falando que eu sofria, por exemplo, um exemplo, tá, que eu posso dar aqui. Que eu mesmo sofria com muita foliculite. Eu faço a barba e aqui embaixo sempre tive muita foliculite e tudo. Então a minha copy desse texto que eu vendi o meu barbeador, eu peguei muito em cima da foliculite. Eu falei que ele era projetado para não para fazer um bom acabamento, mas também para arrancar os pelos de uma forma muito mais efetiva, que é evitar a foliculite, que as lâminas eram muito afiadas.
eu fui conduzindo a minha audiência para onde eu sei exatamente o que eles queriam, saindo, desviando das dores que eles têm e levando eles para onde eles querem ir, para onde eles querem estar. Então, é isso. Quando você consegue mostrar aqui através de uma história que você ou alguém estava no ponto X, que é um ponto aonde a tua persona está, e através do seu produto, do seu método, conseguiu chegar no ponto Y, você contando a história de como foi, das dificuldades que essa pessoa passou, do caminho que ela teve que percorrer e depois ela vencendo, ela conseguindo ser bem-sucedida nisso, ou conseguindo atingir os objetivos dela com o teu produto ou com o teu serviço, é aí que você contou uma boa história, tá bom? Então são essas as características que a sua história tem que ter. Então eu falei que são os 3 Hs importantes para você fazer milhões. O primeiro é o hook, certo? O segundo é a história. E o terceiro H é a hiperoferta. Então, como eu disse aqui para vocês, esses 3 Hs são fundamentais. O que é para a gente fechar? O que é a hiperoferta? A hiperoferta nada mais é do que você ofertar o teu produto. Você vai pegar, gerar curiosidade na headline, você vai contar a história, fazer a pessoa, vai estabelecer rapport, vai estabelecer uma conexão, vai gerar intimidade com a pessoa, vai mostrar os problemas, vai mostrar que é possível resolver esses problemas. E aí você vai falar assim, você quer resolver esses problemas? A pessoa vai estar falando, sim, eu quero muito resolver esses problemas. E você fala assim, e se eu te falar que além de você conseguir resolver esses seus problemas, você vai conseguir fazer isso de forma barata, sem gastar muito dinheiro, ou um pagamento facilitado? Todo mundo gosta de não gastar dinheiro, todo mundo gosta de promoção, todo mundo gosta disso. Você pode ver grandes lojas como Magazine Luiza, Americanas, onde tem propagandas que falam assim, só hoje na Magazine Luiza, de tantos mil, de 3 mil reais por R$ 1.000, por R$ 500. E isso são hiperofertas, isso são uma oferta irresistível. Uma boa copy precisa de uma oferta irresistível. Ela precisa fazer a pessoa ter urgência. Então, uma recomendação que eu vou dar para vocês quando estiverem fazendo um texto de vendas, quando tiverem, muitas vezes, talvez você que é um profissional autônomo, talvez você fale assim, Gui, mas às vezes eu não vou escrever o texto, às vezes eu vou estar conversando com uma pessoa. E não tem nada de errado com isso, você vai usar copy do mesmo jeito. Você vai conversar, ao invés de ser escrita, a tua copy vai ser falada, tá bom? Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui para explicar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei como nutricionista, tá? E nessa época, o que eu fazia que dava muito resultado? Vou compartilhar isso com vocês. É assim, eu tinha um consultório, certo? Então, as pessoas chegavam para se consultar comigo e quando elas chegavam para se consultar comigo e elas falavam, Gui, eu queria entender como funciona o seu trabalho. Olha, isso já faz um tempinho atrás já, hein? 2 anos atrás, antes de começar no marketing. Eu já ganhava uns 10 mil reais por mês nessa época e eu tinha vários clientes, eu estava indo muito bem no meu negócio e eu acredito cegamente, quando eu paro para repensar porque eu tive sucesso, que eu já utilizava copy sem nem saber o que é copy. Bons vendedores utilizam copy sem saber o que é copy. Isso veio para mim muito pela parte da minha mãe, que sempre foi uma ótima vendedora, ainda é uma ótima vendedora, e eu sempre vi ela fazendo copy sem nem saber o que é copy também. Então acho que isso foi em mim, mas vamos lá. Quando a pessoa perguntava como funcionava o meu trabalho, eu tinha um textinho pronto, memorizado, uma forma de explicar o meu trabalho que eu passava. E como que era esse textinho? Eu falava, pessoal, o meu trabalho consiste em montar uma dieta especializada, exclusiva, única para você. Eu não sou só mais um nutricionista que vai vir aqui, vai passar um cardápio para você, vai tirar umas medidinhas, passar um cardápio para você e falar, pronto, tá aqui, volta daqui 30 dias. Não. Aqui no meu trabalho, eu faço um plano extremamente personalizado. Eu vou fazer uma entrevista com você, eu vou saber quais são os horários que você acorda, quais são os horários que você dorme, o que você gosta de comer, o que você não gosta de comer. Tá vendo? Sonhos, as coisas que ela mais quer, coisas que ela menos quer. Eu perguntava quais eram as coisas que ela mais queria, fazia uma entrevista. Muitas vezes eu gastava cerca de 2 horas nessas consultas por pessoa.
É um tempo que eu sei que é muito maior do que muitos nutricionistas levam. Mas por que eu fazia isso? Porque eu sabia, cara, que se eu mostrasse, se eu agregasse valor ao meu produto, ao meu serviço, no caso, a pessoa ia fechar. E, cara, sinceramente, eu nunca atendi uma pessoa que eu quase nunca, não, eu já tive uma ou duas pessoas, mas 99% das pessoas que eu atendia e que eu falava tudo como era o meu trabalho, no final disso as pessoas falavam, beleza, vamos fechar, vamos começar, quero agora. Porque eu já fazia tudo isso. Eu explicava, eu contava uma história, eu me diferenciava da pessoa, beleza? Bom, então vamos lá. Qual foi a primeira vez que você usou o copy da maneira certa? Foi essa, acabei de dizer. Foi a primeira vez que eu usei copy. Talvez não tenha sido da maneira mais certa do mundo, mais bem estruturada, sabendo sobre uma headline, sabendo sobre história, sabendo sobre hiperoferta. Mas eu usava copy já assim, quando eu trabalhava como nutricionista. Fechou? Qual o resultado da copy certa? Cara, vamos lá. Essa eu acho que talvez seja uma das perguntas mais interessantes que eu recebi aqui. Uma copy, quando bem feita, quando ela é a copy certa para aquele produto, para aquele serviço, ela tem o potencial de fazer milhões, ou se é uma copy errada, uma copy que não tá boa, ela tem o potencial de perder dinheiro. A diferença entre perder dinheiro e fazer milhões está simplesmente na copy, no texto de vendas. Eu digo isso com muita tranquilidade, por quê? Porque eu tenho vários alunos, tá? E ao decorrer desses alunos aí que eu já ensinei, as pessoas que eu já ajudei, uma coisa que eu já vi acontecer muito foi a pessoa escolher um bom produto. Ela ter um bom produto ou ela ter um bom serviço. Ela ser um ótimo profissional. O mundo, o mercado está cheio de ótimos profissionais. Só que esses profissionais que não são tão bem remunerados quanto eles poderiam. Não adianta você ser o melhor médico. Não adianta você ser o melhor advogado. Não adianta você ser o melhor barbeiro. Não adianta. Se você não souber vender o seu peixe, se você não souber copyright, se você não souber valorizar o teu produto, aumentar a percepção de valor do seu produto, você vai ficar atrás de muita gente. Você não vai viver a plenitude que você poderia viver de rendimento, de ganhar dinheiro, tá bom? Então, eu já vi, como eu estava dizendo, eu já vi várias vezes alunos que foram lá, escolheram um bom produto, tinham um bom serviço, eram excelentes profissionais na área, mas não ganhavam dinheiro, não estavam acertando a mão. E aí eu vou lá, analiso e falo, olha, vamos corrigir aqui, essa copyzinha aqui, essa parte do texto, vamos mudar essa headline, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, em pouco tempo, né, só ajustando esses detalhes, essa galera já começou a ganhar dinheiro de verdade, começou a fazer milhões de reais. Simplesmente porque ajustou a copy, porque arrumou um ponto ou outro, é uma palavra, é uma frase, é 2, 3 linhas que podem fazer com que você saia de dívidas, como eu já vi pessoas saindo de dívidas para fazer milhões de reais de faturamento, tá bom? Aqui agora o pessoal perguntou para mim também qual foi o resultado da copy certa. Como eu acabei de falar, foi esse. Você ter uma copy certa, você pode fazer milhões. E aí, algum aluno seu já fez isso? Muitos alunos meus. Nós já tivemos, eu já ensinei, temos mais de 200 alunos. E cara, todos os nossos alunos aprenderam copy. Nenhum deles ficou sem aprender copy. Alguns são melhores, alguns são piores. Isso vai muito de cada um. Isso vai muito de você treinar. Copywriting é uma habilidade. Ninguém nasce já sabendo copywriting. Você precisa desenvolver isso. Apesar de você poder, como eu, já ter pais que foram vendedores, que você já teve certa experiência em ver isso, você precisa estudar, você precisa executar. E só quando você fizer os dois é que você vai aprender, você vai evoluir. Então, com os meus alunos, eu sempre ensino toda a base teórica por trás da copy, mas eu faço eles executarem, eu faço eles fazerem páginas, faço fazer texto de vendas mesmo, porque só assim que eles vão aprender. E com esses textos daí, executando, a gente vai corrigindo e vai fazendo. E
os resultados que meus alunos têm aí, esses mais de 200 alunos aí, são tudo, com certeza, por conta de boas copies. A copy ela é fundamental para ter resultados. Perguntaram assim para mim aqui: te incomoda quando alguém fala que copy é só pegar um texto na internet? Cara, na verdade não. Vou falar assim, não me incomoda, mas eu vou explicar por que não me incomoda. Muitas pessoas se incomodam, tá? Tipo, pô, não é isso, copywriting não é isso, e realmente não é isso. Só que quando alguém diz que para fazer uma copy é só ir lá pegar um textinho na internet e colar na sua página e tal, cara, eu tenho na verdade dó dessa pessoa, porque quando eu penso isso, eu falo, porra, esse cara, desculpa a palavra, mas esse cara, ele é um bosta. Ele é um cara que não vai ter resultado. Por quê? Porque se o cara acredita que fazer copy é isso, é ir ali, você pegar um textinho pronto na internet, você só escrever o que você faz ali, mas de qualquer jeito, sem realmente investir tempo, se dedicar nisso, como eu tô falando aqui pra vocês, sem os 3 Hs, só botar textinho ali, eu sei que essa pessoa não tem resultado. Então, não me incomoda. O que me incomoda é quando eu tenho algum aluno que aí sim ele acredita que tanto faz tal. Não, eu vou explicar. Cara, não é assim, você precisa disso. Isso aqui vai ser assim, é por isso, por isso, por isso. Por todos os motivos que eu falei pra vocês. Mas eu já deixei de me incomodar com esse tipo de coisa. Isso é uma coisa natural pra mim, beleza? Eu faço o meu, eu tenho resultado, eu acredito que copy dá resultado, eu faço uma boa copy e eu tô fazendo milhões. Quem não faz isso, quem pensa diferente, não vai, com certeza não tem o mesmo resultado que eu tenho. Eu nunca vi ninguém que faz nem 1 milhão, nem mais que 1 milhão, falar que copy não é importante. Nunca vi. Você pode ver qualquer cara de qualquer negócio, físico, digital. Se você, qualquer cara foda, qualquer empresa grande, sabe o que é copywriting, tá bom? Qualquer empresa grande, seja física ou seja digital, a Coca-Cola sabe o que é copywriting. A Pepsi, a BMW, a Audi, todas essas grandes empresas sabem exatamente o que é copywriting e elas usam todos os dias com vocês, com a gente. Fechou? Quais os principais erros de copy do iniciante na jornada do 7D em 12M? Então, como vocês sabem, eu estou aqui para ajudar vocês a fazerem 7 dígitos em 12 meses. Não importa qual seja o seu negócio, não importa qual seja o seu produto, eu vou ensinar você a fazer um faturamento de mais de R$1 milhão em 12 meses. E os principais erros da copy, daquele iniciante que vai fazer uma copy, muitas das vezes é ele querer escrever demais. Isso é um erro que eu já vi muito acontecer. A copy, ela tem uma linha muito tênue entre ser uma boa copy e ser um texto demais. Talvez quando vocês vão entender melhor quando eu explicar o seguinte. Talvez você que já... Lembra quando você estava na escola? Lembra quando você fazia uma prova de redação, principalmente de gramática, redação, e o seu professor pedia um mínimo de linhas para uma resposta? Numa questão aberta e o professor pedia no mínimo 15 linhas, no mínimo 10 linhas. E só que você não sabia exatamente aquele conteúdo, você não era muito bom naquele conteúdo, ou você estava com preguiça de explicar, você explicou e não dava o tanto de linha que ele queria. E aí você ficava enchendo linguiça. Então, encher linguiça talvez seja o erro número 1 dos iniciantes em copywriting. Não encha linguiça. Cada pessoa tem um tempo muito curto. As pessoas estão cada vez mais ocupadas. E cara, se você não entender isso, se você não for objetivo, se você não for uma pessoa objetiva nos seus textos de vendas, você pode fazer aquilo ficar maçante, fazer aquilo ficar cansativo, aquilo perder o interesse, a pessoa perder o interesse. Fazer o oposto do que a copy precisa fazer, tá? A única ação que você vai fazer alguém tomar com enchendo linguiça é sair do seu texto, é sair da sua página de vendas, é não comprar o teu produto ou não fechar um serviço com você. Consegue pegar? Se vocês querem fazer 7 dígitos em 12 meses, vocês precisam ser interessantes. E vocês só vão ser interessantes com copywriting. Consegue pegar a ideia? Cara, não importa qual seja o seu trabalho, não importa.
Se você for uma modelo, por exemplo, eu sou modelo e tal, faço fotos, beleza, é diferente eu falar, eu sou modelo, faço foto, ou, eu sou uma incrível modelo, eu já trabalhei com fulano e fulano de tal, já fiz fotos para tais marcas, eu tenho uma experiência de 5 anos nisso, estudei em tal escola, eu já fiz tais cursos, sabe? Isso é totalmente diferente. Não importa qual seja o teu negócio, se você é dono de um boteco na esquina, cara, um boteco na esquina, você falar, você falar que você é só mais um boteco, ou você falar que você é um bistrô, você é um lugar diferente, tal, dá um nome diferente, certo? Quando a gente vê aquele negócio, por exemplo, de pizza gourmet, enfim, essa grande variedade de nomes que as pessoas agregam, isso é copywriting. Isso é simplesmente fazer o seu produto, o seu serviço parecer muito mais atrativo do que ele é. Vocês conhecem provavelmente a KFC, né? Que é a maior rede de frango frito do mundo, tá? Em diversos países, tá? E o KFC, o slogan dele é que eles têm o melhor frango frito do mundo. Esse é um logo extremamente forte. Eu nem gosto de frango frito e eu fiquei com vontade de comer KFC só por ler isso. Eu nunca comi, eu nunca fui cliente e veio para minha cidade e eu li lá, KFC, o melhor frango frito do mundo. Quem não quer provar a melhor coisa do mundo, de qualquer coisa que seja? Pode ser a melhor balinha, pode ser o maior chiclete do mundo, se eu quero provar. Entende? Isso é copy. Isso, se eu fosse dono de um restaurante, o meu cardápio, ele falaria assim, incrível milkshake, sabor morango silvestre, colhido na hora e não sei o que, não sei o que. Eu ia enfeitar tanto o meu cardápio, que quando as pessoas lessem ali o sabor do alimento, ela já ia salivar, ela ia imaginar aquele gosto, aquela textura, aquilo lá, e falar, caramba, eu quero isso aqui. Só descrever o que é o seu produto não é copy. Então, quando me perguntaram ali atrás na live, o que não é copy? É isso. Só descrever o seu produto, só falar o que ele é, sem colocar nenhum tipo de palavra persuasiva, nem sem colocar nenhum tipo de... Eu uso a palavra enfeitar, mas não leva isso para o lado negativo. Eu não estou enchendo linguiça. Eu tô melhorando, eu estou realçando aquilo de bom que o meu produto tem. E não tem nada de errado com isso. Muitas pessoas têm uma certa trava quando se diz que quer falar bem do produto dela. Ela fala, mas daí eu vou me achar, mas eu tô, né? Mas as pessoas, como é que as pessoas vão pensar de mim? Cara, foda-se o que as pessoas vão pensar de você. Você tem que fazer vendas. Você tem que ganhar dinheiro. Essas pessoas pagam a conta de vocês? Essas pessoas pagam a conta de luz, conta de energia, o aluguel, a casa de vocês? Não. Então, você tem que se preocupar em você dar o devido valor ao seu produto ou ao seu serviço. Se você não acredita que o seu produto, o seu serviço é o melhor do mundo, então quem vai acreditar? Se vocês me perguntarem quem é o melhor cara de marketing do Brasil, eu vou falar que sou eu, que sou o meu sócio. Tem gente que ganha mais dinheiro? Tem, mas essas pessoas elas estão há mais tempo. Eles estão fazendo há mais tempo. Quando eu tiver o tempo deles, tiver a carreira deles percorrida, o tempo de carreira deles percorrido, eu vou estar maior que eles. Por quê? Porque se eu não acreditar no meu trabalho, quem vai acreditar? Isso não é ser arrogante. Isso é simplesmente dar valor a você, dar valor ao seu trabalho. Você se esforça pelo seu trabalho, o seu produto, o seu serviço é muito bom, então você precisa realçar ele. Tem muitas mulheres que são mulheres bonitas, só que elas ainda vão, se maquiam, fazem maquiagem, cabelo, unha. Ela realça a beleza dela. É por isso que as mulheres geralmente são muito mais bonitas do que os homens. É muito mais fácil encontrar uma mulher bonita do que um homem bonito. E por que acontece isso? Porque as mulheres têm essa capacidade de realçar a beleza delas. E os homens já não fazem muito isso. O homem, ele é isso aqui. Gostou? Gostou? Não gostou? Sinto muito. Tá bom? Então, bom, pessoal, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha agregado valor na sua vida. Presta muita atenção, assiste tudo com calma. Essa live vai ficar gravada, vai para o YouTube, vai aqui para o Instagram. Assista de novo, anote tudo,
porque, como eu disse, copywriting é fundamental para que você faça 7 dígitos em 12 meses. Eu agradeço, meu nome é Guilherme Grandini, esse foi o programa 7D em 12M e tamo junto, é só o começo.